O Internacional acabou de confirmar o que é até aqui uma das piores notícias do ano para o torcedor colorado. Titular vai passar por cirurgia e todas as situações envolvendo Fernando, Borré e Vitinho. E também, não é tudo só notícia ruim para o Internacional. Bernabéu pode voltar antes do prazo e jogar contra Fluminense na Copa do Brasil e Flamengo na Libertadores. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E se tu não tem registro ainda, vai no meu link que está no primeiro comentário fixado, que hoje é baita dia, tá? Eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, tem vários jogos, tem Paraguai e Uruguai, tem Equador e Brasil, a estreia de Carlo Ancelotti, tem Venezuela e Bolívia, tem Argentina jogando fora de casa, cara, tem vários jogaços para tu fazer a tua fezinha lá na KTO, e também é um grande dia porque hoje tem NBA Finals, jogo 1 entre Oklahoma City Thunder, lá em Oklahoma, recebendo o Indiana Pacers. Para quem gosta de basquete como eu, também pode fazer sua fezinha lá na NBA, tá certo? Bom, gente, o Internacional agora, no momento que eu liguei aqui a câmera pra gente gravar esse vídeo, oficializou as situações dos jogadores que foram por último para o departamento médico. 3 titulares tiveram problemas na derrota por 2-0 contra o Fluminense no último final de semana no estádio Beira-Rio, e o Inter atualizou a situação desses jogadores, tá? Vamos começar pelo Vitinho. O Vitinho, ele teve uma fratura no olecrano do cotovelo esquerdo. É um osso bem chatinho do cotovelo esquerdo. Ele passou por mais uma cirurgia, tá? A cirurgia teve êxito, segundo o Inter, e ele já iniciou o processo de recuperação e não foi dado um prazo para o retorno do Vitinho, mas não deve ser em seguida do retorno do Supermundial. Deve levar mais um tempinho ainda depois do retorno do Supermundial. Vale lembrar que há pouco o Vitinho voltou a 3, 4 jogos no máximo a ser relacionado, porque ele teve uma lesão no dedo e passou por uma cirurgia no dedo indicador da mão esquerda. E agora volta a ter uma lesão, volta a passar por uma cirurgia nesse momento em um osso do cotovelo esquerdo. Uma pena, o Vitinho volta para o departamento médico. Borré, lesão muscular grau 2 no músculo oblíquo abdominal esquerdo. Músculo oblíquo abdominal esquerdo. Lesão grau 2 no Rafael Borré. Já está em tratamento com o departamento médico do Internacional, sem prazo oficial, mas o que eu ouvi é que também não volta logo depois do Supermundial. Volta o Inter do Supermundial e o Borré ainda não vai estar 100% para jogar. Ele vai seguir se recuperando no departamento médico. Fernando, lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Detalhe, ele não fará cirurgia. Isso não é tão normal. Geralmente, jogadores fazem cirurgia, certo? Diagnosticaram que o Fernando, por mais que seja essa lesão, o Fernando não tenha sentido. Tanto que a gente viu, o Fernando tem aí, né? Lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. O Inter não coloca como rompimento. Então, possivelmente, ele não rompeu e aí não precisa fazer cirurgia. Tanto que a gente viu, depois que ele lesiona, ele sai caminhando. Só mancando, mas caminhando. Vamos lá. Se ele rompe ali, ele ia ter que ser carregado, provavelmente. Então, muito por conta disso, o Fernando não fez a cirurgia. O Inter ainda destaca na nota que ele tem um cronograma de acompanhamentos e etapas definidas para a sua recuperação e não está fazendo, então, a cirurgia depois dessa lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito, mas é um jogador que a gente está falando aí de 4 meses e meio para mais, fora dos gramados, sem vestir a camiseta do Internacional. Uma péssima notícia para o Colorado. O Inter ainda atualizou a situação do Carboneiro, que está já em fase de transição, realizando alguns trabalhos no campo. Ele que teve uma lesão e depois uma incidência da lesão na posterior da coxa esquerda. E o Ricardo Matias, que segundo o Inter teve só um desconforto,
mas está fazendo retreinamento com atividades progressivas já no gramado do CT Parque Gigante, o garoto Ricardo Matias. E o Inter também tem uma outra notícia que, vamos lá, eu trouxe aqui, cirurgia do Vitinho, lesão no abdominal aí, lesão muscular do Borré, lesão ligamentar do Fernando, 4, 5 meses fora. Tem uma boa notícia no meio de tudo isso aí, tá? O Bernabéu pode voltar antes do prazo estipulado para o seu retorno. O Bernabéu teve a pior lesão muscular até aqui na temporada do Internacional. Foi o único que teve uma lesão grau 3 na posterior da coxa. Ele teve essa lesão contra o Bahia. Ela vai fazer hoje, quinta-feira, uma semana. Uma semana e um dia, né? Foi quarta da semana passada o jogo, mas foi diagnosticado um dia antes, então hoje faz um dia do diagnóstico do Inter da lesão grau 3 na posterior da coxa do Bernabéu. Existe uma informação interna, ela foi até trazida primeiro por GZH, pelo Simon Bianchini, e eu conversei com algumas pessoas que confirmaram também, de que o Bernabéu está confiante de que ele vai estar à disposição contra Fluminense e contra Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense e da Libertadores contra o Flamengo. Contra o Fluminense, a data base ainda não está confirmada pela CBF, são 2 quartas-feiras, dia 30 de julho e dia 6 de agosto. Então a gente estaria falando do Bernabéu voltando em 2 meses e não em 3 meses, que é geralmente o prazo estipulado para lesões grau 3 na posterior. Tá? Ele estaria voltando 1 mês antes do esperado. Seria um retorno, claro, bem adiantado. 1 mês é muita coisa. A gente está falando de 4 semanas antes. A gente fala muito do Borré que volta antes dos prazos de recuperação. Ele volta 2, 3 semanas antes. A gente está falando do Bernabéu voltando 4, 1 mês antes da recuperação. Mas ele está muito confiante, ele não tem um grande histórico de lesões e ele já teria confirmado para pessoas próximas que sim, ele está na expectativa de voltar nos jogos contra o Fluminense e nos jogos contra o Flamengo das 2 oitavas de final que o Inter vai ter pela frente nesta temporada. Existem alguns casos do tratamento para essa lesão do Bernabéu, né? Uma lesão grau 3 na posterior da coxa esquerda, que adota até a possibilidade de cirurgia, mas o Inter não diagnosticou que teria essa necessidade. Isso também favorece o Bernabéu. Ele não precisou passar por uma, mesmo que pequena, cirurgia para se recuperar. E aí ele está contando com o corpo dele, com a recuperação que ele está fazendo, em fisioterapia e repouso também, para conseguir voltar antes aos gramados. Seria uma baita notícia, é verdade, esse retorno relâmpago do Bernabéu. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, abraço e até a próxima.